E aí galera, beleza? Vou fazer uma breve análise aqui do gráfico do Bitcoin. Importante a gente manter os olhos abertos aqui, porque as coisas estão ficando bem feias mesmo. A gente teve já dois fechamentos abaixo da média de 200, o que é historicamente um indicativo horrível. Se a gente voltar no passado, no gráfico do Bitcoin, toda santa vez que ele faz isso, que ele faz esse movimento de queda abaixo dessa média, é horrível. Vocês podem ver aqui, tocou nela duas vezes, rejeitou, caiu de $400 para 150 aqui, 200, fechou aqui na primeira barra, 50% de queda, correto? Recuperou depois de bastante tempo, e quando recuperou as duas médias, tendência de alta, média de 250, tendência de alta. Uma tendência de alta interessantíssima, inclusive. Ai, como eu queria ter ficado aqui, enfim. Mas, padrão, repetido, né? Perdeu a média de 50, testou, perdeu, testou de novo, não conseguiu. Perdeu a média de 200. Foram quantos fechamentos aqui? 1, 2, 3, 4. Testou. Já era, tipo, mais ou menos 15 dias. Mas ok, só para manter os dados na cabeça, porque fica mais fácil encontrar os padrões depois de um tempo. Podem ver queda de 6.000 para 3.000, 50% também. Quando recuperou a média de 50, plau, alta. Podem ver que durou pouco tempo aqui, olha, novembro a abril. Vou colocar aqui novembro a março, por aí. 5, 6 meses geralmente essas quedas duram. Nunca mais que isso. Covid, pode desprezar o Covid. Isso aqui é um cisne negro, não conta. Essa grande Fibo aqui, olha, ela é a Fibo de todo o gráfico do Bitcoin. Começa lá nos $2 até os 69. A gente vai observar um pouco mais os padrões dela daqui a pouco. Mas o fato é que toda vez que o Bitcoin perde essa média de 200 do gráfico de 3 dias, ele vai buscar de 200 de semanal. 200 semanal, lá 200 semanal. Toda santa vez eles fazem isso. E a 200 semanal, a de 50 mensal também conta a mesma coisa. Elas são a mesma, né, praticamente. Questão de números. Mas o fato é que nesse momento a gente está passando por uma situação bem complicada, porque ao mesmo tempo que o Bitcoin já é um ativo mais maduro, ainda tem uma forte correlação dele com o mercado tradicional, com o índice Nasdaq, principalmente. E eu não consigo imaginar que dessa vez vai ser diferente, simplesmente porque dessa vez tem mais adoção, porque dessa vez eu sei o que lá mais. Porque a gente está falando de um risco muito grande, então é bom manter-se mais precavido nesses casos, porque não é basicamente uma correçãozinha de 10%, né? A gente está falando de uma bandeira de baixa, indicando uma queda de 50%, com fechamentos abaixo da média de 3 dias, igual foi no passado. E nosso alvo dessa vez seria 20.600 ali, mais ou menos, 21.500, 20.600, 20.500, vamos colocar 20k, porque se cair abaixo seria terrível. Mas tem um detalhe, a retração de Fibo do gráfico completo do Bitcoin está falando que o 0,618, onde geralmente o preço chega, está em 26.300, certo? Nada impede do preço no gráfico mensal vir aqui, tocar aqui e fechar acima de 26, uma velinha aqui, né? Nada impede. Mas é possível também que ele simplesmente segure aqui nesse fundo.
seria realmente uma coisa que seria assim, seria os fundamentos do Bitcoin suplantando a análise gráfica, o que não é uma coisa tão assim, nossa, quem diria que isso fosse acontecer, porque na verdade os fundamentos do Bitcoin são extremamente importantes. Mas a gente não faz, a gente não analisa gerenciamento de risco baseado em fundamentos. A única forma de se fazer isso é se você colocar o fator tempo, ou seja, eu estou pensando em 5 anos, então foda-se se o Bitcoin vai sair de 40 para 20. Entretanto, você pode pensar, poxa, eu posso aproveitar desse movimento para aumentar a minha quantidade de Bitcoins. Também é possível. Essa é uma forma de pensar perfeitamente válida. Como vocês podem ver, tá rejeitando aqui na primeira vez, pode ser que ele volte a tentar novamente aqui. E pode ser que de fato faça isso, porque o cruzamento da média de 50 com a de 200 não aconteceu ainda, ela não está tão próxima. Então a gente pode ter mais umas 2 semanas aí de água de salsicha aqui abaixo. Essa barra que está em movimento agora ainda não fechou, então a gente tem até amanhã, ela pode reverter e acabar com esse padrão aqui, fazer isso aqui ser só um falso sinal. Mas parece que não, ela fecha amanhã à noite, no domingo, né? Então a gente poderia abrir a segunda em queda. Como vocês podem ver, a gente tem um canalzinho aqui um canalzinho de baixa, né? Canal ascendente de baixa, que geralmente rompe para baixo, e ele está tentando romper para baixo agora. Ele está tentando romper para baixo agora, certo? A média de 50 que ele rejeitou aqui, vocês podem ver, ela está caindo violentamente, uma velocidade absurda, uma coisa fora do normal. Ela está muito íngreme. E ela eventualmente vai encontrar sim com essa de 200 e continuar nesse ritmo, a não ser que tenha alguma reversão importante de alta aqui. O que eu acho difícil acontecer nesse momento seria o caso do Fed virar e falar: olha, nós não vamos aumentar juros esse ano e acabou essa história de aumentar juros. O que é impossível acontecer nessa altura do campeonato. Pelo menos não nos próximos 2 meses. Pode ser que no final do ano ele mude de ideia. Inclusive eu acho que ele vai mudar de ideia até o final do ano, mas ainda não é o caso. Então agora a gente tem essa situação. E na hora que a gente vai para o gráfico diário, um pouco mais abaixo do gráfico diário, a gente tem um canal descendente de alta, lá dos 48, e uma cunha descendente de alta aqui dos 42. E elas estão dizendo para a gente que existe um movimento de alta tentando se desenhar. Certo? Isso que esses dois padrões que querem dizer. Mas eu gosto de pensar que os padrões de maior tempo gráfico são mais fortes. Então esse aqui pode ser o padrão que vai fazer o preço revisitar aqui os 40k. Um rompimento aqui acima faça revisitar os 40k, tentar romper isso aqui, que agora exatamente está em 41 mil, e quanto mais passa vai caindo. Mas pode ser que nos próximos dias a gente revisite, tente romper, o que não garante de forma nenhuma que a alta retorne. Basicamente pode dizer assim, olha, nós vamos tentar visitar aqui o meio do canal. O meio do canal agora está em 44, e se a gente for na média semanal de 50, está em 44,700, muito aproximado, ou seja, ela pode se aproximar aqui nas próximas semanas, a gente pode ter um reteste dela para depois voltar a cair no final do ano, até porque nas demais oportunidades de correção de 50% elas aconteceram em novembro, dezembro, final do ano. Então a gente está um pouco distante no final do ano, pode ser que a gente continue nessa dança aqui das cadeiras eternas, testar essa média 50, talvez recuperar brevemente a média de 3 dias de novo. Muita coisa é possível, mas o fato é que eu já vendi tudo que eu tinha, fora as minhas posições de hold, vendi tudo que eu tinha para poder esperar, porque eu acho que as coisas vão ficar bem feias. Tem um triângulo simétrico gigantesco aqui no gráfico 3 dias aqui, e as linhas, a linha de suporte do triângulo agora é 34.935k, que também corresponde à média semanal de 100, de 36 mil, que ela não foi perdida, a não ser no Covid, no crash de 2018. Se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver a mesma coisa no gráfico de 2013, 2014. Então, a gente pode perder essa média e fazer a bandeira de qualquer forma também, completar a bandeira e vir aqui, plau, 20k. Não seria algo que me assustaria ver nesse momento, sabe?
E um detalhe importante é que o gráfico de dominância do Bitcoin, dominância semanal, assim a diária, está recuperando a média de 50, inclusive com um cruzamento das médias, interessante. O gráfico de 3 dias já recuperou a média de 50, o semanal está ensaiando uma recuperação. Vocês podem ver, ela aconteceu poucas vezes na história do Bitcoin. Não havia altcoins aqui naquele período. Naquela época a dominância do Bitcoin era absurdamente alta. Mas se a gente voltar no passado aqui, a gente vai ver que ele perde essa média 50 durante as altcoins season, 2017 por exemplo. Certo? 2017. E aqui na queda de 2018, quando o mercado derreteu, ele foi recuperando a dominância dele aos poucos. Certo? Desculpa. Aqui no Covid Crash. Covid Crash está aqui. Logo em seguida nós temos o ciclo de alta de 2020. Eu lembro que nesse início do ano as altcoins começavam a ter um pouco mais de expressão, que sumiu um pouco mais rápido. Quando foi o final do ano, foi aquela alta explosiva do Bitcoin, levou ele a ter a dominância de 72% e depois a altcoin season, blá 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 blá, foi rasgando tudo para baixo. A altcoin season foi maravilhosa. Mas 2021 terminou no vermelho, mais ou menos aqui no final desse ano, com a queda, e a dominância do Bitcoin agora está ensaiando uma recuperação acima da média de 50, testou ela uma vez e parece que vai recuperar. Isso vai se materializar com maior intensidade caso o gráfico do Ethereum e engraçado como é que eles são completamente opostos do Ethereum e Bitcoin da dominância. Se o gráfico do Ethereum vir aqui e perder, ele pode, claro que ele pode fazer um suporte aqui, mas vocês podem ver que a média já está começando a apontar para baixo e a média da dominância do Bitcoin já está começando a apontar para cima, correto? E a situação agora é essa. Eu estou fora do mercado, eu vou aguardar os próximos capítulos dessa história, porque eu sinceramente eu acho difícil ser diferente dessa vez, simplesmente porque tem adoção, simplesmente porque a coisa é diferente, porque eu tendo a pensar que padrões matemáticos expressados aqui no gráfico, por Fibonacci, por análises gráficas, são mais poderosos em movimentos explosivos do que fundamentos. Até porque fundamentos eles se provam ao longo do tempo e os fundamentos têm a ver com a passagem do tempo. E o gráfico, o fator tempo nele é totalmente setorizado em pequenas escalas. E em pequenas escalas de tempo, considerando que fundamentos a gente está falando de décadas, um gráfico de 3 dias, um gráfico de uma semana, um gráfico de um mês é uma pequena escala de tempo. E nessas pequenas escalas de tempo, quem é soberana é a matemática, é o gráfico. E o gráfico está me dizendo que é para correr. E eu corri. Eu saí em 40k quando ele testou aqui. Falei, poxa, não vai passar. Eu saí e até então a gente tem recuado o preço. Eu espero mesmo que volte a subir, porque eu simplesmente posso entrar comprando de novo sem o menor problema. Mas se continuar caindo, eu vou ter salvo uma parte do meu lucro. E obviamente eu vou comprar de volta quando estiver lá em 30. Eu não vou nem esperar chegar nos 20, eu não consigo esperar. Essa fibra aqui já é pra mim, essa fibra aqui também, aqui eu já tenho boa coragem de comprar aqui uns 30%. E mais aqui embaixo uns 30%. E se por acaso eu ver que o negócio está ficando cada vez mais feio, eu compro o restante lá nos 20. Ou compro aqui tudo mesmo, tanto faz. Meu foco é a longo prazo. Eu faço o que eu faço nos gráficos e na análise gráfica, às vezes por puro hobby, por emoção, por gostar de fazer, por achar interessante, não porque eu estou desesperado em fazer mais e mais dinheiro. Porque eu acredito que no longo prazo
não adianta ficar se preocupando tanto assim, porque no longo prazo o que se importa são os fundamentos mesmo. O que conta são os fundamentos. Mas enfim, galera. Obrigado por quem assistiu até o final. E eu volto depois com mais dados, mais informações, mais análises, mais insights do gráfico do Bitcoin. Boa tarde.